O deputado federal Marcel Van Hatten participou do 37º Fórum da Liberdade quando se manifestou ao lado do jornalista Michael Shellenberger, que divulgou nesta semana os chamados Twitter Files Brasil, que mostram como o Tribunal Superior Eleitoral e outras esferas do judiciário brasileiro e da extrema esquerda agiram diretamente para censurar cidadãos e parlamentares. Os arquivos mostram especialmente a ação da Corte para calar um lado do espectro político antes das eleições presidenciais. Em trecho do evento, destacado nas redes sociais, o deputado lembra: o cidadão, salvo exceções, jamais pode ser monitorado pelo Estado. É o Estado que deve ser monitorado pelo cidadão. Isso é o básico. O jornalista Shellenberger lembra que governos de todo o mundo vêm tentando limitar a liberdade de expressão, mas aponta que o caso do Brasil é diferente, com o ministro Alexandre de Moraes atuando como ditador e tirano. O deputado Marcel Van Hatten rebateu as críticas recebidas por deputados, lembrando que a responsabilidade de controlar os atos de ministros de cortes superiores é do Senado Federal. Ele lembrou que na Câmara já há um pedido de CPI dos abusos de autoridade do STF e do TSE com assinaturas suficientes, que aguarda apenas que o presidente da Câmara, Arthur Lira, se dê o trabalho de instalá-la. Ele lembrou que é a segunda vez que essa CPI consegue assinaturas suficientes para sua instalação e que é ignorada por Lira. Van Hatten lembrou ainda que há iniciativas legislativas para fazer novas leis que repetem o que já está previsto na legislação brasileira em defesa da liberdade de expressão. Van Hatten afirmou: a gente precisa continuar falando, porque o volume das nossas vozes vai aumentando. Se a gente parar de falar é porque a gente perdeu. Eu só vou parar de falar quando estiver morto. Tem que continuar falando. E na próxima eleição 2026, se o Senado não fizer nenhum pedido de impeachment até o final dessa legislatura, se não acontecer, o foco número 1 da política brasileira, do cidadão brasileiro, é ter maioria no Senado da República para fazer o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos, controlando as informações. O cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda de mais de 20 meses do trabalho da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Anteriormente, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. O cidadão, salvo exceções, jamais pode ser monitorado pelo Estado. É o Estado que deve ser monitorado pelo cidadão. É o básico. A repressão que vocês estão experimentando agora no Brasil contra a liberdade de expressão está acontecendo por todas as partes do mundo. Os governos estão trabalhando juntos para oprimir a expressão livre, e coisa que deve dar medo, me dá medo, muito medo. Mas a situação do Brasil é pior, porque aqui, com esse juiz Alexandre de Moraes, é uma coisa muito evidente. Ele é muito mais como um ditador. Ele demanda, especificamente, nos arquivos do Twitter, ele está ameaçando o advogado principal do Twitter. É uma coisa que eu nunca... I've never seen anything like that. Nunca vi nada assim. Era muito mais como ditador. Não era... ele não estava pedindo de uma forma simpática. Ele parece como tyrannical, to like a tyrant. Tirano. Nós temos desafios enormes na Câmara e no Senado nesse momento. Eu protocolei essa CPI na oportunidade, junto com 170 deputados, pela segunda vez, ou seja, há um apelo da minoria da Câmara, formada por 1/3 dos deputados, para que sejam investigados em abuso de autoridade. Nós propusemos uma legislação nova, uma lei complementar, para tirar qualquer tipo de poder normativo do TSE, que já não tem, mas está fazendo, então é preciso tirar esse poder de legislar. O TSE não precisa tirar de novo, tem que fazer. Tem essa legislação em defesa da liberdade de expressão e a gente precisa continuar falando. Tem muita gente que diz: você está falando, vai fazer mais o quê? A gente precisa continuar falando. Cada um de vocês tem que continuar falando, porque o volume das nossas vozes vai aumentando. Se a gente parar de falar, é porque a gente perdeu. Eu só vou parar de falar quando a gente estiver morto. Tem que continuar falando. Isso é fundamental. E na próxima eleição, 2026, vocês sabem, tem essa eleição municipal agora como passo intermediário. Se o Supremo não fizer nenhum pedido de impeachment andar até o final dessa legislatura, tá difícil, mas a pressão popular pode ajudar. Povo na rua é fundamental. Se não acontecer, o foco número 1 da política brasileira, do cidadão brasileiro, na minha modesta opinião, é ter maioria no Senado da República para fazer o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Só assim para normalizar o nome. Também assusta assim. São os meios de comunicação, né? Se você dizer mídia, é a mídia que estão exigindo a censura. E são eles, é o Globo, é o Folha de São Paulo. Eles querem reprimir a expressão livre. É uma coisa impressionante. Eles devem ser ao lado de expressão livre, mas eles estão
está exigindo censura. Então, eu acho que essa é a coisa mais importante de explicar. É que não somente querem censura, eles querem fazer propaganda e querem monopólio a dominar o discurso. E isso é, se você perde a expressão livre, não tem mais democracia, não tem mais civilização. Toda a civilização depende de expressão livre. Não pode fazer nada se não pode se expressar. E essa é uma coisa, a gente precisa de um movimento de verdade, a gente precisa de um movimento do povo. Eu vejo aqui, tem muita gente, vocês não precisam estar aqui, mas vocês querem fazer essa luta juntos. Eu espero que essa é o Fórum da Liberdade, vamos fazer um coletivo, não sei, vamos fazer um movimento, a gente pode ajudar, a gente vai reunir em Londres, ele vem a Londres em junho, mas eu posso voltar, se eles me deixam, vamos continuar. Esse é o início, não é o fim.